Olá, pessoal. Vamos agora para a nossa próxima aula, que é sobre manutenção anestésica, tá? Como que é o passo a passo, como que eu me comporto nesse momento da manutenção. Primeiro, eu divido toda a manutenção nesses tópicos, né? Bloqueio local, monitoramento inicial, plano anestésico, a infusão analgésica e as intercorrências, tá? Eu vou fazer nesse processo no início da manutenção. Depois vocês vão vendo como que eu mantenho a manutenção, né? De maneira mais fácil de ser compreendido, tá? Então, eu vou fazer o bloqueio. Sempre o ideal é fazer o bloqueio depois de induzido, né? Depois paramentado, tudo organizado, induzido, paramentado. Eu vou fazer o bloqueio local, né? Mas sempre, pelo menos, eu faço um bloqueio. Eu sempre saio pro lado errado, né? Então, aqui, ó. Eu sempre faço um bloqueio. Toda anestesia minha tem um bloqueio. Por mais simples que ela seja, por mais tranquila que ela seja, algum bloqueio eu faço, tá bom? Bloqueios que eu gosto de fazer. Ah, da linha de incisão, né? Eu faço o bloqueio da linha de incisão antes de começar a incisão. Vamos dizer que tem a latência do anestésico, ele demora um tempo para fazer efeito, mas quando ele vai fazer a sutura, a cirurgia acabou, o cirurgião está fazendo a sutura, eu já começo a baixar os anestésicos geral, diminuir os fármacos, para ele ter uma recuperação mais cedo e até mesmo ele não pular da mesa porque está fazendo ponto, daí a incisão ela está bloqueada, tá bom? É, sempre tentando fazer mais que um bloqueio, sempre tentando fazer o que eu puder para minimizar a dor, tá? Castração, cirurgião é super rápido, né? Ele chega no primeiro coto ovariano, ainda está sob o efeito das induções, né? Tem cirurgião que é muito rápido. Eu acabo fazendo a incisão da linha, a anestesia da linha de incisão e faço peritoneal, jogo o restante de lidocaína no abdômen para causar uma analgesia pós-operatória. O ideal é a bupivacaína, que vai ter um efeito de mais tempo do que a lidocaína, mas dá para fazer sim e acaba sendo um bloqueio muito interessante, tá? Quando eu estou operando, né, para a maioria que sabe que eu faço cirurgia e anestesia, quando eu estou operando, eu faço bloqueio ovariano. Eu peço agulha estéreo, peço para alguém segurar a lidocaína, puxo, faço bloqueio dos ovários, isso conta até 10, aí começa a fazer cirurgia. Também é um bloqueio muito bom. A gente não faz intratesticular, então faz intravariano, tá bom? Mas sempre, todo procedimento tem que ter algum bloqueio para eu reduzir anestésico e analgésico, tá? Sempre que eu for fazer o bloqueio, puxar o êmbolo antes de aplicar, garantir que não estou fazendo numa veia, fazer de maneira lenta e também não pode ter resistência na agulha, não posso ficar forçando a agulha para fazer o bloqueio. Hoje mesmo, estava fazendo um bloqueio para desobstrução, né, do nervo pudendo, e encaixava, coloquei no lugar correto, estava fazendo a agulha, não ia travado. Tirava a agulha, não forçava, mas tirava a agulha, reposicionava a agulha e não adiantava. Eu falei, não tá certo, né? Tem alguma coisa muito errada. Eu tirei e forcei o êmbolo no tapetinho, estava obstruída a agulha. Pegou algum tecido ali que tampou a agulha, tá? Então, mas nunca eu ia forçar o êmbolo com a agulha dentro do paciente, tá? Não force. Beleza. E aí, gente, se eu for falar, aí um curso, né? Bloqueio local regional, local, todas as técnicas, é um curso gigantesco, inclusive, é um dos módulos que está ali no nosso curso Aprendendo Anestesia do Zero. Vai ter um módulo inteiro ali só sobre anestesia local, né? Dentro do monitoramento inicial, que seria o segundo tópico que eu divido essa fase da manutenção, é entender por que que eu monitoro. Tem gente que monitora para o processo legal. Eu monitoro apenas para não levar processo e preencher a ficha, tá? Mas, na verdade, o que a gente está monitorando, a gente está avaliando isso daí, ó. Esse daí é um recorte da linha da vida do professor Rabelo, em que ele faz a fenotipagem do paciente crítico. Mas dentro da anestesia, a gente está monitorando, né, a frequência cardíaca, o nível de consciência anestesiado, né, a pressão, a temperatura, o delta T, a mucosa, burburígenos intestinais. A gente está avaliando lá o monitor capnógrafo, oximetria, a onda. A gente está avaliando tudo isso. O que a gente está querendo avaliar é se existe alguma alteração, né, se tem alguma quebra da homeostase do paciente.
Mas, para mim, a frequência cardíaca não adianta de nada se eu não entendo a fisiologia dessa frequência cardíaca, o que que ela desencadeia, se eu não consigo explicar para alguém sobre o delivery de O2. Se eu não consigo explicar para uma pessoa o que que é o delivery de O2, eu não domino o conhecimento do porquê a frequência cardíaca é tão importante, o porquê que eu monitoro esses parâmetros para entender se o meu paciente está em diminuição do débito cardíaco ou não, tá? Então, essa fenotipagem do paciente crítico, ela é um reflexo absoluto do que a gente está fazendo na anestesia, tá? E olha, o que ele avalia ali é uma avaliação que a gente faz com estetoscópio, com o dedo, com uma lanterna, tá? Então, a gente não precisa confiar apenas no monitor, é o nosso feeling, é tocar no paciente, olhar a temperatura, olhar a mucosa, fazer o TPC, mesmo que tenha uma onda pleximográfica, mas o TPC ele é um exame direto, tá? Então, você e o monitor fazem o monitoramento. Então, isso que é uma parte muito importante. E não existe parou do nada, né? Foi você que não olhou no lugar certo, ou olhou e aquilo você ignorou. Gente, aqui na minha região, eu tenho muitos relatos de pessoa que tem centro cirúrgico e tem o monitor no centro cirúrgico e não põe no paciente, tá? Não chama o anestesista e não usa o bendito do monitor. E aí você pensa assim, aí um aluno fez estágio lá e falou, mas eles falaram por que eles não usam? Porque fica fazendo barulho. Então, tipo assim, não entende, não sabe o que significa frequência cardíaca, não sabe o que é um traçado eletrocardiograma, tá? Ninguém é obrigado a saber, mas todo mundo que trabalha dentro do centro cirúrgico tem que buscar aprender. Se você está vendo aqui é porque você está buscando, tá? Mas muitas vezes se torna um preencher de papel, e não é isso, tá? É um cuidado do paciente, é entender o que está acontecendo com ele, tá bom? E aí, nessa condição, você vai preencher o papel, claro, vai preencher o papel, mas existe uma ordem. Eu criei uma ordem, não sei se outras pessoas usam, não estou copiando ninguém. Para mim é muito intuitivo, então assim, pode ser que muita gente faça, mas eu nunca vi ninguém falando dessa maneira. Às vezes o óbvio deixa de ser falado, né? Então esse curso é para falar os óbvios, né? Dessa sequência. Desculpa. Então eu separei esse monitoramento que a gente faz a cada 5 minutos nessa ordem, tá? Primeira coisa que eu vou olhar no monitor é a saturação de O2. A primeira coisa que eu vou ver, que é o oxímetro de pulso, vou colocar o oxímetro na língua e vou avaliar o O2. Isso é a primeira coisa que eu olho. Segunda coisa que eu olho é a onda pleximográfica. Por quê? Porque eu não tô aqui nesse momento preocupado em vasoconstrição ou vasodilatação. A segunda coisa que eu olho é a onda pleximográfica para saber se o valor de saturação está correto. Calma. Eu só vou lá olhar, tá 99% saturado? Ótimo, maravilhoso. Esse valor só é real se o oxímetro estiver pegando pulso. Gente, eu já coloquei no metal o oxímetro, no metal da minha mesa, assim, e estava saturando 90%, mas não tinha pulso, tá? Então, o valor do oxímetro de pulso só é real aquele valor se estiver pegando pulso. Tem galera que coloca gás entre o oxímetro e a língua, você está interferindo no resultado. Você não vai ficar ajustando o oxímetro até chegar no valor que você quer. Não, você vai ajustar até você achar o valor que o paciente tem, né? Então, tem outra coisa de dobrar a língua. Alguns alunos meu falou que viu no curso e tal. Eu não sei. Para mim, eu tenho a sensação que está dobrando a oximetria, mas não sei. Aí teria que ver a física da onda e aí teria que pesquisar uma coisa que eu não acabei que não fui a fundo, tá? Mas o que eu não coloco é a gaze entre a língua e o oxímetro. Eu ponho a gaze por cima, eu tampo. Eu deixo o ambiente da probe do sensor mais escuro para ele pegar um valor mais real, tá? Mas eu não coloco artefatos entre o sensor e o paciente, tá? E essa saturação só é real se está pegando onda. Se está pegando onda, daí tá tudo real, tá bom? Depois a frequência respiratória e o ETCO2, o capnógrafo. Gente, não tem como eu garantir que o meu paciente está saudável, está estável sem o capnógrafo. Não é obrigatório pelo conselho. Que pena que não é obrigatório pelo conselho. Eu não sei quem aprovou isso, só uma pessoa que não conhece sobre o capnógrafo. Desculpa, não tô falando contra a instituição do conselho, mas as pessoas se escoram
nas regras do conselho para justificar não ter um sensor, tá? Então, assim, a frequência não quer dizer nada. O que a gente se preocupa com a frequência, mas o que impacta a vida do paciente é TCO2. É o não monitoramento do TCO2 que o paciente pode ter uma morte súbita. Como eu falei, morte súbita, ele vai morrer do nada porque ele está hipocapneico, ele está em apneia por hipocapneia, ele está numa acidose devido a uma hipercapneia. Então, essas são situações que eu não consigo mensurar de outra forma, senão com capnógrafo, tá bom? Frequência respiratória e ETCO2. Depois, eu vou ver a frequência cardíaca e o eletrocardiograma de avaliação traçada, onda P, complexo RS, onda T, ritmo, tá? E daí eu vou fazer toda essa avaliação do interpretação do eletrocardiograma. Aí eu tenho que entender se o que aparece no meu monitor é frequência ou é pulso, tá? Eu tenho um monitor aqui duvidoso que quando eu coloco, eu coloquei oxímetro, ele aparece a frequência cardíaca desculpe, meu paciente nem está no eletro. Eu nem coloquei o eletro nele, ele está pegando frequência, então aquilo não é frequência, aquilo é pulso. Então, isso confunde muito a interpretação. Então, o eletrocardiograma naquele monitor é só traçado. Para eu saber a frequência, eu vou ter que ficar usando estetoscópio a cada 5 minutos. Então, assim, o monitor está totalmente errado, né? Mas só quem se preocupa com o que está acontecendo que vai perceber esse erro do monitor, né? Então, isso é uma coisa muito importante. A galera tá marcando lá, muita gente não entendeu isso e tá marcando a frequência respiratória, na verdade, é pulso. De repente, tem uma arritmia, tem uma situação assim, e acaba gerando complicações e nem entende, vai morrer do nada. Mas aí não é erro da pessoa, é um monitor que está descrito da maneira errada, mas a gente tem que sempre julgar o monitor. O monitor a gente pode julgar, tá bom? Depois a pressão, TPC e temperatura. Nessa ordem. Só que o que acontece? Eu tenho que fazer isso a cada 5 minutos. A saturação tá 80, tá? A onda tá ok. A frequência tá. Tem 3, 2, 8, 8, tá. ETCO2, 70. Aham. Não é assim, gente, tá tudo errado. Eu tenho que ver a saturação, e se a saturação já tá errada, eu vou esquecer o resto. Eu vou corrigir a saturação. Eu vou achar a causa da saturação primeiro. Então, é monitoramento a cada 5 minutos, mas é avaliando, monitorando, interpretando e agindo, tá bom? Eu tenho que fazer o passo a passo, mas eu tenho que interagir com o paciente, tá bom? Então, assim, senão você fica marcando a cada 5 minutos alteração, 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 alteração. Ah, morreu do nada. Não, né? Então, o monitoramento não é só para preencher papel, é para você intervir no paciente, tá? Próxima etapa é avaliar plano anestésico. É claro que na hora que a gente está induzindo, a gente está vendo plano anestésico, né? Toda essa parte a gente está vendo plano anestésico. Mas, nesse momento, toda vez que você faz o monitoramento, você vai ter uma etapa ali de avaliar o plano anestésico, tá? Que aqui, se para você é muito novidade, né? Tudo isso, você não viu na faculdade ainda, ou você passou pela faculdade e não lembra nada disso e quer mudar para a área de anestesia, eu vou deixar aqui no final desse curso, eu vou ter uma oferta para você conhecer o nosso curso de aprender anestesia do zero, tá? Então, isso daqui é uma planilha de eterização, uma anestesia baseada apenas em éter, do que como os pacientes se comportam em plano anestésico, tá? Então, estágio 1, estágio 2, estágio 3, com plano 1, plano 2, plano 3, plano 4 e o estágio 4, tá? Morte bulbar, que o paciente foi ao óbito, a gente não vai conseguir reverter. Quando a gente não tinha bloqueio, quando a gente não tinha muitos analgésicos para a gente poder fazer o nosso paciente, a grande parte das cirurgias eram realizadas aqui, ó, no estágio 3. Hoje a gente consegue fazer cirurgia ortopédica e o paciente está no plano 2, desculpa, que é isso, plano 3. Hoje a gente consegue fazer cirurgias ortopédicas com o paciente no plano 2, tá? Isso por quê? Devido aos analgésicos e os bloqueios. Então o paciente hoje está muito mais próximo de estar acordado do que estar morrendo. Antes a gente fazia anestesia com o paciente quase morrendo, né? Com todas as funções fisiológicas baixas, o paciente demorava para acordar. Aqui sim o paciente morre do nada, a gente perde o controle e o paciente acaba falecendo. Tá? Então aqui a gente consegue trabalhar num conforto melhor para o paciente, um conforto melhor para nós, tá? Cirurgiões mais antigos falam que aqui sangrava menos. É claro, todos os pacientes eram vasoconstritos, né? Estavam
hipovolêmicos, né? Então aqui as cirurgias são mais cruentas, pensando por um lado. Próxima condição é a nossa infusão analgésica. Sempre, toda cirurgia geral, eu vou fazer um hipnótico, um sedativo, né? Um hipnótico para manter o meu paciente dormindo. Eu vou fazer analgesia junto, tá? Sempre vai ter um analgésico junto. Ah, eu não tenho bomba. Quando eu comecei a fazer anestesia, eu fazia ativa, era seringuinha de propofol, seringuinha de fentanil. A cada 15 minutos eu fazia fentanil. De minuto em minuto eu fazia propofol no PRN. E monitorando, e fazendo isso aqui, e avaliando, né? E até mesmo conversando, tá? Então, não, graças à ativa, a gente não precisa de grandes equipamentos para fazer. Tendo oxigênio, entubando, a gente já consegue fazer ativa de uma maneira muito fácil. Quer dizer, é trabalhoso, mas dá certo, tá bom? Mas nada justifica não fazer analgésico. Vem muito da escola do ISO, né, galera? Sentiu, aprofundava no ISO e não fazia analgésico, tá? E o animal acordava berrando, era delírio do ISO. Não, era dor, né? Então, nada hoje justifica não fazer analgesia no transoperatório, tá? Nem que faça assim na mão. Você faz, só tem uma bomba de seringa. Você faz o propofol na bomba de seringa e faz o fentanil a cada 15 minutos, bem lentinho, tá? Já consegue, e bloqueio. Aí já consegue fazer uma analgesia muito boa, mas é muito boa, tá bom? E as intercorrências, em que a gente precisa entender. A gente tem que estar pronto para elas. A gente não quer que elas aconteçam, mas a gente tem que estar pronto para elas. É a mesma coisa do paraquedas reserva. Nenhum paraquedista quer usar o paraquedas reserva. Ele é menor, é mais difícil de aterrissar, ele é mais fácil, você sobrevive, mas você se lasca tudo, você se requebra, você pode fraturar, você não consegue escolher onde você aterrissa. Então, assim, ninguém gosta de pular com paraquedas e usar apenas o reserva, mas ninguém é louco de pular sem ele, tá? Primeira coisa, primeiras anestesias que eu fiz deram certo e eu pensei, por que que deu certo? Não sei. Não sei por que deu certo, só deu certo, né? E se tivesse dado errado? Não sei o que ia fazer. Então eu parei um pouco de fazer anestesia e comecei a estudar emergência. Se parar, se eu errar, vai evoluir para parada. E como que eu vou reverter? Então, eu comecei a criar protocolo. Tá, o problema é hipotensão. Hipotensão acontece bastante. Se apresentar hipotensão, eu vou fazer o quê? Protocolinho de hipotensão. Bradicardia. Mas por que que bradicardia é ruim? Foi lá estudar fisiologia. Tá, se acontecer bradicardia, o que eu vou fazer? Tem que fazer isso, 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 isso. Se despertar. Se o animal acordar no meio. Quando a gente não sabe tudo, a gente tem medo disso. Se eu despertar, eu já tenho um protocolo para voltar a dormir. Tá? Se acordou, eu tenho que induzir novamente. Volta, começo a fazer a indução. Para a cirurgia, faço a indução novamente. E deixo. É claro, é horrível o animal despertar. É horrível. Mas o pior ainda é o paciente despertar e você não saber o que fazer. E nossa exceção, o paciente sentiu dor. E agora, o que que eu faço? Dou mais propofol? Não. Tem que fazer analgésico. É isso que você tem que fazer, tá? E por que que você tem que estar pensando nisso e criando um passo a passo para fazer? Porque quando eu tenho um protocolo já prescrito, eu não penso no que eu faço. Eu só faço. Acontece, eu já sei o que fazer. Eu tenho uma colinha do lado ali, ó. Hipotensão. Então, eu vou fazer isso. Corrige. Mede a pressão. Ah, não. Não subiu ainda. Agora eu vou fazer isso. Você tem quem mande em você. Se você tem dificuldade de tomar decisão, se você tem medo de fazer a escolha errada, se você trava na hora do medo, na hora que as coisas ruins acontecem, é porque você não sabe o que fazer. Então, cria um protocolo, e o protocolo vai mandar, você vai ter um chefe que você confia, porque você estudou sobre aquilo. Você vai ter um chefe que você confia. Hipotensão, e agora? Tá. Protocolo de hipotensão. Diminui plano. Faz volume, faz volume. Aí você já sabe o que fazer, tá bom? E aí, pior coisa, você congela nas intercorrências, porque você é pego de surpresa e você não sabe o que fazer. Então, esse aqui você vai entrar no centro cirúrgico mais confiante, mais seguro de que se as coisas derem tudo errado, você sabe como reverter. Como fazer uma RPC, como tratar a hipotensão e reverter uma bradicardia. Se o paciente acordar, você sabe como fazer ele dormir rápido de novo. E a nossa recepção sentiu dor, você já sabe o que fazer. Tá bom?
Espero que consiga aí ajudar um pouco vocês, até mesmo encorajar vocês a ir para essa parte da anestesia, porque foi muito bom para minha vida. A anestesia mudou minha vida por completo. E é um dos motivos que eu tenho feito essas aulas aqui para tentar impactar a vida de outros e melhorar a nossa profissão. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Agora foi.